Alô, 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 alô! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é Sérgio Ricardo, Dr. Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a dobrarem as suas vendas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eles ainda não acertaram. Você ainda não sabe a ferramenta certa, ok? Eu costumo dizer que aqui nas lives nós temos 4 grupos aqui entre vocês. Grupo número 1 é uma pessoa que está completamente fodida. Está na merda, está todo endividado, a empresa está dando prejuízo, está na merda. E está aqui buscando uma solução. Grupo 1 está muito fodido. E eu posso falar, porque quem conhece a minha história sabe que há 20 anos atrás eu quebrei, eu tinha 220 funcionários, eu estava na merda. O Adson, mas vamos lá. Aqui, o grupo número 1 que está aqui é quem está fudido, na merda, desesperado, endividado, não sabe o que fazer. O grupo 2 é quem tem mês que empata, tem mês que dá prejuízo, tem mês que dá lucro. Então o grupo 2 está em cima do muro. Não ganha dinheiro, mas não está completamente na merda. O grupo 3, que eu costumo dizer, é o grupo da mediocridade. É quem está levando 5 mil de lucro para casa, 10 mil de lucro para casa. Essa pessoa que está levando 5 mil de lucro, 10 mil para casa, nesse momento acredita que é fodão. Por quê? Está usando um referencial errado. Está usando o referencial do grupo 1 e do grupo 2. Olha assim, porra, tem um monte de gente quebrado. Tem um monte de gente fudido. Tem um monte de gente que não está tendo lucro. Pô, tô levando para casa 5 mil por mês, 10 mil por mês. Eu sou fodão. É fodão porra nenhuma, é o rei dos merda. Entendeu? É muito perigoso estar no grupo 3, porque o fato de levar algum lucro para casa e estar vivendo e se comparando com quem está no grupo 1, que está fudido, e no grupo 2, que não está tendo lucro, faz a pessoa entrar na zona de conforto. E lembra um dos meus alunos, o Fernando GNV. O Fernando tem 2 lojas de kit gás. Ele levava para casa 10 mil reais para casa, de lucro, achava que era fodão, achava que tinha a melhor casa da rua, o melhor carro da rua. Os funcionários deles eram os amigos dele de infância, então ele nasceu numa cidade aqui no Rio de baixa grana, né, no subúrbio. Foi o cara que mais cresceu, achava que era rei. Todo mês ele levava para casa 10 mil reais de lucro, Ednei. Gastava assim que guardava um dinheirinho. Tinha 100 mil guardado, achava que estava bem. Era o rei da rua. Só que, infelizmente, o filho dele ficou doente, teve um problema gastrointestinal seríssimo. Quase morreu. Filho pequeno, criança, tadinho. E ele teve que investir todo o dinheiro que ele tinha guardado, ele investiu na educação do filho dele, porque era um problema que o plano de saúde não cobria. Ficou todo endividado. Ele descobriu que ele estava vivendo na merda. O dinheiro que ele estava faturando era pouco. Aí virou meu aluno, ele multiplicou por 10 vezes o faturamento dele em um mês. Olha, anota aí, multiplicou por 10 vezes o faturamento dele. Ele gravou um depoimento pra gente que em vídeo que é sensacional. Ok? Isso aconteceu em janeiro desse ano. E o grupo 3 é o que leva 5 a 10 mil para casa. É o grupo que é falso. Você não tem a tranquilidade que você gostaria. E você começa a achar que você é fodão, que você vê um monte de gente fudido. Aí você começa a contar um monte de historinha para você. Ah, meu Deus, por causa da pandemia, por causa disso, nesse momento eu tô bem. Tá bem nada. Graças a Deus que Deus protegeu a sua vida, que você tá bem. Mas se vier uma fatalidade, você não tem margem de segurança. E o grupo 4 é quem tá ganhando dinheiro. Tem um monte de gente ganhando dinheiro. Mas mesmo quem tá ganhando dinheiro quer mais. Tem um monte de gente que está levando para casa 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu tenho vários alunos que estão levando para casa muito dinheiro, mas eles percebem que podem mais. Eu tenho alunos que estão levando para casa de lucro 500 mil, 1 milhão por mês, mas ele quer mais. E isso me estimula muito. Um dos caras que mais me estimula é o Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann, você vê, deve ter mais de 80 anos. É um dos caras mais ricos do Brasil, um dos caras mais ricos do mundo.
E por ser um dos caras, mesmo um dos caras mais ricos do mundo, é um cara que está sempre estudando. Ele está sempre em Harvard, fazendo curso nas grandes universidades. O Lema hoje é sócio de um monte de empresas lá no Vale do Silício, empresas de tecnologia, para ele poder aprender. Ele quer aprender. Porque sabe que o mundo está evoluindo. Então, independente de qual dos 4 grupos que você esteja, o grupo de quem está completamente endividado, o grupo 1, o grupo 2 que está empatando, tem mês que dá prejuízo, tem mês que dá lucro. No grupo 3, a galera que está tendo lucro, mas está tendo lucro pequeno. É perigoso isso. É perigoso porque deixa você na zona de conforto. Você acha que é foda. E não é. Eu já tive no grupo 3 e sei que é perigoso. Quando eu quebrei há 20 anos atrás, eu estava no grupo 3, eu tinha 220 funcionários, quebrei, tive ordem de despejo na minha empresa, no meu apartamento, fui morar de favor com minha mulher e minha filha num quartinho da avó da casa dela. Então, cuidado. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu falo sobre dobrar as vendas, as pessoas falam, meu Deus, como é que eu faço? Ou então, eu não acredito que é possível. Eu não acredito. Eu trabalho pra caramba, trabalho há anos, trabalho muito. Se eu não conseguir dobrar as vendas, eu acho que não é possível. E eu vou ensinar uma coisa para você, uma história que eu ouvi. Foi a história de uma criança de 5 anos com o seu pai. A história foi o seguinte, o garoto de 5 anos chegou pro pai, pai, eu vou casar um dia. Aí o pai olhou pro filho, poxa, filho, já tá de olho em alguém? Você com 5 anos, já tá querendo namorar? Me conta essa história. Ele, não, pai, eu vou casar um dia? Aí o filho falou, sim, filho. O pai falou, você vai casar sim. Ué, pai, e quando eu casar, a mamãe e a vovó vão morar comigo? E aí ele falou, não, filho. Quando você casar, você vai morar com quem você casou, não vai morar com a mamãe ou com a vovó. Ele, ué, pai, quando eu casar, eu não vou morar com a vovó, como é que eu vou tomar banho e quem vai fazer a minha comidinha? Olha só que ingenuidade bonitinha. O garoto com 5 anos, ele não conseguia imaginar, ele não sabia que quando ele tivesse adulto, ele saberia se cuidar sozinho. E além disso, se ele se casasse, ele teria alguém para dividir a vida com ele. Quando a pessoa fica adulta, ele não precisa da mãe ou da avó para dar banho e para fazer a comidinha. Qual a moral da história? Muito bonitinha essa história. O Diego confirmando, foi o Thiago Brunet que contou essa história. Deixa eu anotar aqui. Foi o Thiago Negro, não, foi o Thiago Brunet. Vou anotar aqui. Thiago Brunet. Beleza, obrigado, Diego. Então, qual a moral dessa história? O garoto, por não saber que existiria uma vida melhor, começou a se preocupar. Ele não sabia a infância, a ingenuidade pura dele, não sabia que era possível ele sabia se virar sozinho. E da mesma forma, é muito parecido quando eu falo para as pessoas, cara, eu vou te ensinar a dobrar suas vendas. O cara fala assim, mas isso não é possível. Se eu não conseguir, não é possível. Porra! Se você já soubesse, você já tinha feito. Não é porque você não sabe que você não vai conseguir, ok? E aí eu vou te dar os primeiros passos aqui. Número 1, anota aí. Passo número 1 para você dobrar suas vendas, depende de você. Tem uma frase, eu vou falar essa frase aqui que é meio dura, que é de seguinte, quem mais fode a própria empresa é o dono. Quem mais prejudica a própria empresa é o dono. Então, primeiro ponto, se você é dono da sua empresa ou dona da sua empresa, você tem que aprender a ser produtivo, porque ninguém prejudica tanto a sua empresa quanto você. Ou se você não é dono, se você é funcionário de uma empresa, você também tem que aprender a ser produtivo. Quando eu fui funcionário até 28 anos de idade. Quando eu era funcionário, até 29 anos de idade, eu era funcionário de empresas, cheguei a ser funcionário de grandes empresas, e eu trabalhava como se eu fosse empresário. A responsabilidade pelo meu futuro era minha. Eu pensava como se eu era empresário dentro de uma empresa, onde eu trabalhava naquela empresa para gerar resultado para ela, e em contrapartida ela me pagava dinheiro,
E ela me dava a oportunidade de aprender para que eu me desenvolvesse e um dia eu virasse empresário, que esse era meu sonho. E outra coisa, tem um monte de gente aqui que é empresário e não sabe. Se você é advogado e tem o seu escritório, ou trabalha em casa, você é empresário. Se você vende água de porta em porta, você é empresário. Se você não tem salário fixo, você é empresário. Se você é costureira, você é empresário. Se você é vendedor de porta em porta, você compra um produto para você revender, você é empresário. E empresário não é só quem tem um CNPJ, uma empresa legalizada, tem funcionário. Não é só isso que é ser empresário. Empresário é quem depende de si mesmo, ok? E não tem a proteção da carteira assinada, do salário fixo, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, você é quem mais prejudica a própria... Por exemplo, salgados da patroa, que é a Alexandra. Se ela trabalha em casa fazendo salgado para vender de porta em porta ou para vender no portão da casa dela, a Alexandra, ela é empresária, porra. Ela só não legalizou a empresa, a hora que a empresa crescer, vai chegar um momento que a Alexandra vai ter que contratar funcionário, vai chegar um momento que ela vai precisar legalizar a empresa para poder revender os produtos dela, os salgados dela, para as lanchonetes, para os supermercados. A hora que ela tiver as lanchonetes próprias, a hora que ela tiver uma rede de lanchonetes, ela vai ter que ter a empresa legalizada, com funcionário, com tudo. Enquanto isso, a empresa não cresceu, ela já é uma empresária. Beleza? Então, número 1, como é que você cresce a própria empresa? Você já tem empresário? Já tem funcionário, Alexandra, mesmo que seja sem carteira assinada? Porque, vamos lá, como é que o empresário ele prejudica a própria empresa? O número 1, tomando decisões erradas. Tem empresário que chega na empresa, se tranca, se ele tem uma empresa legalizada, uma loja, um escritório, uma escola, chega lá na empresa, uma oficina, ele se esconde no escritório e fica perdendo tempo cuidando da administração. A administração é importante, mas fica enrolando. Metade do seu tempo, anota aí, metade do tempo do empresário ele tem que aprender a vender. Metade do tempo ele tem que estar vendendo. Ah, Sérgio, mas eu sou empresária, minha equipe não vai vender para mim? Vai a hora que você souber. Então, primeiro você tem que aprender a vender para você ensinar a sua equipe. Que tem empresário que é louco. Acha que é só contratar alguém e vai encontrar um vendedor preparado que conhece o produto dele melhor do que ele para vender o produto. A responsabilidade de vender é do dono da empresa. Então, você tem que aprender o método certo para vender. A Alexandra aqui no YouTube, do Salgados da Patroa, falou, não, só meu filho que trabalha comigo na barraca. Então você tem funcionário, Alexandra. O seu filho é seu funcionário. A venda está fraca. Não está fraca não, Alexandra. Está fraca porque você está fazendo coisa errada. Gente, tem muita gente ganhando dinheiro. Os meus alunos estão bombando de vender. Se você não está vendendo quanto você gostaria, é porque você está errado. Ó, o Ednei usou uma frase ali que eu vou explicar ela aqui para mostrar o erro do Ednei. O Ednei está falando o seguinte, ó, tenho medo de contratar, acho que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Você está errado e está certo, Ednei. Primeiro ponto, ninguém vai fazer como você. É verdade que você é o dono da empresa, mas você é só um. Se você tiver 2 funcionários fazendo 70% do que você... Se você tiver 2 colaboradores fazendo metade, cada um fazendo 50% do que você faz, esses 2 colaboradores, Ednei, vão produzir que nem você. Aí vai ter você produzindo de um lado e os outros 2 valendo por outro Ednei. Você vai ter 2 Ednei na empresa. Se você tiver 4 colaboradores, 4 funcionários, e cada um fizer a metade do que você faz, 4 funcionários valem 2 Ednei. Vai ter o Ednei verdadeiro e mais 2 Ednei lá dentro. 5 pessoas trabalhando por 3 Ednei. Você e mais 4 funcionários. Ninguém consegue fazer tudo. Se você tiver 10 funcionários e cada um fazer 70% do que você faz, 10 funcionários vão valer 7 Ednei. E 7 Ednei é muito mais do que 1 Ednei. Só que isso é no começo.
Com o tempo, você vai treinar essa equipe e essa equipe vai produzir muito mais do que você. Hoje, nós temos 18 colaboradores. Antes da quarentena, e tinha 30, estava contratando mais 6, e indo para 36. Hoje nós temos 18. Eu tenho vários colaboradores que fazem hoje melhor a minha tarefa do que eu. Porque eu treinei essa galera. Então, Ednei, a sua empresa não vai crescer enquanto você continuar com esse medo. Então, vamos lá, anota aí. O empresário, metade do tempo dele, 50% do tempo dele, tem que estar focando em vender, em atrair clientes. Primeiro, você tem que aprender a vender, para você poder treinar a sua equipe. Se você não treinar a equipe, não vai crescer. Entendeu? Então, passo número 1 é você ter mais produtividade. É você ter foco, é você aprender a usar melhor o seu tempo, é você aprender a vender, porque uma empresa só cresce se ela vende. Então, o primeiro ponto para você dobrar as vendas é você, empresário, aumentar a sua produtividade, você passar a fazer as coisas certas, e metade do seu tempo tem que ser vendendo, aprendendo a vender. Vários empresários, quando entram nos meus treinamentos, eles aprendem a vender. Primeiro, se ele trabalha sozinho, a venda dele aumenta muito. Por isso que a maioria dobra as vendas muito rápido, porque ele aprende a fazer certo. Venda é método. Se você está vendendo pouco, é porque você está vendendo errado. Aí, quando ele aprende a vender, a empresa começa a ter faturamento, ele começa a crescer. O que ele faz? Começa a contratar pessoas certas e treinar a equipe de vendas. Tem que treinar. A empresa só vai crescer se a tua equipe maior for a equipe de vendas. Marketing e vendas. Ok? Aí vai para o passo número 2. Passo número 2 é descobrir quem é seu cliente ideal. Existe uma coisa chamada público-alvo, que representa qualquer pessoa que pode comprar o seu produto ou o seu serviço. Beleza? Porém, existe uma coisa chamada cliente ideal. O cliente ideal, ele representa uma parcela do seu público-alvo, só que gera muito resultado. O cliente ideal, ele não pede desconto. Ele aceita pagar o preço justo, ele está doido para resolver o problema dele e ele aceita pagar o preço justo para resolver o problema dele. Quando você descobre quem é o cliente ideal, a tua venda aumenta muito, que você para de perder tempo com quem é caroço. Você para de perder tempo com quem não tem real interesse de comprar o seu produto ou o seu serviço. Você passa a ser muito mais objetivo. Então, ponto número 1 é você descobrir, o empresário entender como fazer para ter mais produtividade. Fator número 2 é você descobrir quem é seu cliente ideal, que além de aceitar, não pede desconto, aceita pagar o preço necessário, ele quer resolver rápido, ele indica outros clientes para você. Então, o cliente ideal é aquele mais aquecido. Por exemplo, no meu treinamento Script Secretos, eu ensino você a pesquisar. Eu estou explicando, mas é importante hoje. Mesmo que você não seja meu aluno, você tem que aprender a pesquisar com os seus clientes atuais, quem comprou, o que ele queria ouvir para tomar a decisão de compra, para você poder repetir para todos os outros clientes. E você tem que aprender o que os clientes que não compraram com você, quais foram os motivos para ele não comprar com você. E dessa forma você descobrir como eliminar esses motivos na sua apresentação de vendas antes de chegar na hora do fechamento. Então anota aí. Quando você descobre quem é o cliente ideal, você vai para o ponto 3. Você aprende a eliminar as objeções antes delas se instalarem na cabeça do cliente. Porque se você fizer uma apresentação de vendas, o que é uma objeção? Uma objeção é um motivo ou uma razão para o cliente não comprar com você, que ele acha que tem. É questão de percepção. Geralmente não representa a realidade. Então, se o cliente acreditar que ele tem um motivo para não comprar com você, ele não compra com você. Muito resultado. Então, é possível você dobrar a venda, mas vamos falar de objeção. Estava falando de objeção. Objeção é um motivo ou uma razão que um cliente teu acha, ele acha que tem
para não comprar com você. Se você deixar o cliente chegar com objeções no final, na hora do fechamento, ele não vai comprar com você, porque a objeção vai ser mais forte. O macete é comprar a objeção antes. O macete é eliminar a objeção antes de chegar no fechamento. Porque quando chegar no fechamento e você der esse fechamento, o cliente, a razão, que tem a razão e a emoção. A emoção vai falar o seguinte, não vou comprar não. Não vou comprar não por causa de tal motivo. E aí, se você já tiver eliminado aquela objeção antes, a pessoa fala o seguinte, não vou comprar não por causa de tal motivo. Não preciso me preocupar, o Sérgio já falou que essa objeção não é necessária. Não, ele já provou para mim que não tem problema. Essa objeção é irreal, então eu vou querer comprar. E esse é o macete. Por exemplo, olha o que o Antônio Marcos... Vou postar o comentário do Antônio Marcos aqui, olha. Que eu tô aqui, ó. Eu uso uma ferramenta para fazer a live no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Olha o que o Antônio Marcos falou, olha. Quando fui comprar, estava com medo de comprar o script, que é o script secreto. Mas depois o Sérgio me passou confiança e valeu. Está valendo a pena cada centavo investido. Antes, eu achava que vender era sorte. E o Antônio Marcos descobriu que aprender a vender não é sorte, é método. Então, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, você está usando o método errado, ou não está usando o método nenhum. Você está numa aventura. Você está forçando e não sabe se vai ter resultado. Ok? Vamos lá. Só para você entender o que é cliente ideal. Toda pessoa, qualquer pessoa que precisa vender alguma coisa, é meu público-alvo. Mas eu direciono a minha energia para o meu cliente ideal. Quem é o meu cliente ideal? Não quer dizer que eu vendo só para o cliente ideal. A minha comunicação é toda para o meu cliente ideal. Porém, outras pessoas acabam sendo atingidas. O Antônio Marcos não é meu cliente ideal. Hoje, ele não é empresário, mas eu acredito que um dia ele vai chegar. Ó, a Alexandra acabou digitando. O cliente só pede promoção. Meu salgado já está barato, sempre dou. Então tá errado, Alexandra. O cliente sempre vai chegar pedindo desconto. O cliente sempre vai chegar perguntando o preço. Cabe a você usar o método certo para vender sem desconto. Vamos lá, eu vou explicar aqui agora que é o cliente ideal. Eu dificilmente recebo pedido de desconto. O maluco que pede, eu não dou e ele compra a si mesmo. Cabe a gente conduzir o cliente, não é o cliente que manda. Quem manda somos nós na nossa empresa. Só que se você não sabe vender e se você fica dando desconto, você está fudendo a sua empresa. Você está fudendo a sua empresa. Então vamos lá. Quem é o meu cliente ideal, para você ter ideia? É donos de pequenas empresas ou que trabalham sozinho. Eu vou explicar agora qual é o meu cliente ideal para você entender. E eu ensino os meus alunos, nos scripts secretos, a entender quem é o cliente ideal. Vamos lá. O meu cliente ideal é dono de pequena empresa ou que trabalha sozinho ou que tem uma equipe muito pequena. Por que eu escolhi esse como o meu cliente ideal? Porque esse cliente ideal, essa pessoa, ele não consegue crescer sozinho, ele precisa muito de mim. Ele tem uma dor, anota aí dor. O que é a dor? É uma dor, é uma situação que gera uma dor emocional e uma dor psicológica nele por ele estar vendendo menos do que ele gostaria. Que dor é essa? Ele tem a dor que ele trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa. Alguém comentou aqui que trabalha de 4h30 da manhã a não sei que hora, quase não dorme. Então tem dor. Trabalha muito e leva pouco dinheiro para casa. Trabalha muito, não tem tempo de ficar com a família. Trabalha muito e não consegue dormir, não tem tempo de dormir. Primeiro, tem poucas horas de sono. Segundo, não consegue dormir bem, que está sempre estressado, está sempre preocupado. Aí dorme mal, acorda cansado. Não é? Não acorda cansado? E além de acordar, aí acorda cansado e não tem disposição para trabalhar. Então, vive igual um morto-vivo, um zumbi se empurrando.
E isso dói muito. Aí ele começa a dizer, a acreditar que o produto é ruim, o serviço é ruim, o cliente é ruim. Ele começa a não acreditar no negócio, ou ele começa a não acreditar nele. Aí já começa a pensar em mudar de negócio. Quando o problema não é o negócio, o problema é que a pessoa não sabe vender o produto ou o serviço do negócio dele. Então isso arrebenta uma pessoa. Arrebenta. E quanto mais dificuldade ele tem, mais estressado fica e mais prejudicado fica. Ok? Número 1. Número 2, começa a ter medo de quebrar. Falaram que medo de contratar funcionário. Se não aprender a vender e não contratar a equipe na hora certa, quando tiver dinheiro para isso, a empresa não vai crescer, vai ficar com risco de quebrar. Aí tem medo de quebrar, medo de funcionar, de contratar funcionário, medo de investir na empresa, fica com a empresa desse tamaninho de merda, que não cresce, fica balançando em cima do muro com risco de quebrar por causa de medo. Aí fica com medo de investir, medo de contratar, medo de quebrar, medo de ficar endividado, medo de ficar com dívida e ter cobrador na porta, batendo lá na frente de vizinho vendo a cobrança, família vendo a cobrança. Medo de quebrar e virar funcionário dos outros de novo, ter que prestar conta para chefe chato e incompetente. A vida dessas pessoas fica uma merda, porque elas estão vendendo menos do que gostariam. E aí o que eu fiz? Quando eu entendi que esse é o meu cliente ideal, diz para mim aqui se o que eu falei combina com você. Se fala, esse cara sou eu. Ou essa pessoa sou eu. Digita aí se o que eu falei, essas dores e medos combinam com você. Então o que eu fiz? Todos os meus treinamentos, principalmente os meus treinamentos online, eles funcionam e geram resultados rápidos para eliminar essa dor. Então os meus treinamentos online não é teoria, é pura prática. Tipo, você tem várias aulas, você tem aula, aí você tem atividade, coloca em prática. Aí você vai para outra aula, assiste outra aula, tem uma atividade, vai lá, coloca em prática. Aí tem uma outra aula, tem uma atividade, vai lá, coloca em prática. No meu treinamento, você não precisa assistir todo o treinamento para depois colocar em prática. Não. Você assiste uma aula, coloca em prática. Assiste uma aula, coloca em prática. Assiste uma aula, coloca em prática. Assiste uma aula. Por quê? Porque o meu treinamento, eles foram desenvolvidos para gerar resultado rápido. E aí, primeiro ponto, eu gero resultado rápido para eliminar a dor e o medo do meu cliente ideal. Então, primeiro, o método funciona rápido e de verdade, tanto que eu dou garantia. O aluno, quando ele se inscreveu agora, ela pagou lá agora pela internet, o treinamento é online, o script secretos, ele é todo online. É em vídeo aulas, tem 12 horas de aulas, com atividades para fazer, tem que clicar um link para fazer atividade, e além disso, ele baixa os meus scripts para poder adaptar para o negócio dele. Ele faz um download, imprime lá todos os meus scripts para adaptar para o modelo de negócio dele. Então, primeiro ponto, gera resultado rápido para o meu aluno. Por isso que os meus alunos, eles aumentam muito as vendas dele. Número 1. Número 2, a minha equipe, nos meus sites, nos meus vídeos de vendas, a minha equipe ao telefone, quando conversa com os potenciais clientes, a minha equipe, ela não vende treinamento. A minha equipe vende resultado. Ele fala o seguinte, cara, se você aí ele aborda as dores, os medos do meu cliente ideal e mostra os nossos treinamentos como a solução perfeita para eliminar dor e medo. Por isso que a gente vende pra cacete, a gente vende muito. Porque a gente não vende treinamento, a gente vende a solução para dor, a solução para o medo. E a gente ensina isso aos nossos alunos. Por exemplo, a minha equipe de vendas, ela é treinada nos meus treinamentos. Então eu treino a minha equipe com o método isso é a maior integridade que existe. Eu ensino a minha equipe, eu treino a minha equipe de vendas com o método que a gente vende. Ok? Por isso que os meus treinamentos geram um resultado muito rápido. E, embora não quer dizer, o meu cliente ideal são donos de pequenas empresas que querem aumentar rápido as suas vendas. Ok? E aí eu estudei
quais são dores, medos, desejos e sonhos do meu cliente ideal, quais são as objeções dele, e a gente geralmente vem eliminando. E outra coisa, vou dar um exemplo agora de um dos recursos que a gente usa para eliminar as objeções do meu cliente ideal. Quando a pessoa se inscreve no script secretos, assim que o sistema reconhece o pagamento, você recebe no seu e-mail um linkzinho com a senha e você tem acesso a todo o treinamento de imediato. Em 2 dias você assiste todo o treinamento, beleza? Só que olha só a sacada. O ideal não é assistir em 2 dias. O ideal é você assiste, coloca em prática. Aí se tiver dúvida, volta lá, assiste de novo. Ou assiste a aula seguinte, coloca em prática. Você tem, apesar de você ter acesso durante um ano, você pode assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser, você tem 7 dias de garantia. O que é isso? Você assiste tudo se você quiser, faz todas as atividades e você tem 7 dias para você analisar o conteúdo. Sim, até o 7º dia. Se você não gostar, ou se você assistir todo o treinamento e você achar que é correto pedir cancelamento, não importa. Se você pedir o cancelamento até o 7º dia, eu devolvo integralmente o seu dinheiro. Tudo que você paga, a gente continua amigo ainda. Eu costumo ter 1 a 2% de reembolso. São pessoas que não tiveram tempo de assistir e falam que não quer mais, desde que peça até o 7º dia. Ou então tem gente que quer solução mágica, acha que não quer ter trabalho para ganhar dinheiro, acha que assistir um treinamento de 10, 12 horas é muito complicado para mudar a vida dele. Ah, Sérgio, eu pensei que era rápido, não quero não. Aí a pessoa tem direito ao reembolso dela. E tem gente que assiste todo o treinamento, e faz um download de todos os scripts e mesmo assim pede garantia. Pede reembolso. Se pedir até o 7º dia, é direito dessa pessoa. Um grande abraço.